comentando aqui antes da gente subir aqui ao palco, umas experiências que são meio hardcore aí, né? As experiências do morro e tudo mais. Mas eu sinto de você que você nunca parou ali na frente e falou não, ou parou e falou não, não, né? Não, eu não tive tempo de falar, né? Porque quando você entra no Complexo da Maré, que é uma das comunidades mais violentas do Rio, todo mundo diz que está calmo, e você fala, eu sei que não está, e imediatamente que eu falo, não sei que não está, um carro para e descem 5 de fuzil. Eu estava contando que elas riram, e foi realmente uma reação imediata, porque todo mundo querendo me convencer que aquilo ali não ia, né, que era tranquilo. Gente, comunidade não é tranquila, eu já ando na comunidade há 5 anos. Não, mas é tranquilo, Desde... Pum! Eu estou ali olhando, com o celular na mão. Aí desce uns 5. Aí eu peguei o celular e ia fazer uma selfie. A minha reação era fazer. Aí eu voltei com o celular. Aí o Cris tá maluca. Aí eu, não. Eu falei, relaxa, seguimos andando e continuamos. A Vila Olímpica está ali. Efetivamente é um momento que você pensa, eu tenho 2 filhos, tenho marido, moro perto da praia, não moro perto da favela, moro, né? Aí você fala, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí você fala, não, é isso que você está fazendo. As minhas amigas perguntam, o que você vai fazer no Complexo da Maré? Aí eu falo, eu vou tentar fazer com que você ande tranquila na rua. Porque eu quero andar tranquila na rua, eu quero que meus filhos andem. E se não tiver ninguém que entre, né, a gente coloca a cidade totalmente partida e integrada de uma forma violenta, né? E eu acho que isso no Brasil inteiro que a gente precisa fazer, começar a transformar, e é por isso que eu sempre bato na tecla que o marketing esportivo está muito aquém da realidade do esporte. Ele está buscando resultados, mas os resultados do marketing esportivo precisam ser aquém de números, precisam entrar na questão da transformação, do desenvolvimento da base ao pós-carreira de maneira efetiva. Você quer falar, Gisela? Sim, do que você falou, que às vezes mulheres desistem de entrar no mercado esportivo. Acho que também tem muito a ver com o fato que, quando você fala esporte, primeiro que chega na cabeça é o futebol. E futebol é homem. Então, a mulher, falta essa... acho que a informação de que tem outros esportes, tem o esporte paralímpico, que falta muito apoio aí. Então, isso também... Atleta não desiste, né? Mas em algum momento passou na minha cabeça, porque o meu país, o Peru, também é ainda mais machista, eu acho, que o Brasil. Estão por aí. Mas eu pensei, mas eu gosto do esporte, futebol, mas eu não quero entrar no mundo do futebol. Tem tantos outros esportes por fora, tem tantas outras oportunidades para fazer dentro do mercado esportivo que não pode passar para minha cabeça desistir, porque é uma coisa que eu quero fazer. Então, a primeira coisa, esporte, você pensa futebol. Então, acho que também falta essa informação e que a pessoa que quer busque. Falavam anterior, né? Que agora é mais fácil encontrar essa informação, essas pesquisas e tudo isso. Então, a oportunidade que a gente está falando aqui está aí, mas não vai chegar em você. Você tem que ir buscar. Se você quer, você vai e busca. É importante isso para as mulheres ter essa informação na mão para não desistir, justamente. A gente começou aqui o painel com a parte terapêutica, né? Falando do espírito delas, explorando a força, o abrir de caminhos e tal. Agora vamos passar para a parte de mercado. Então, queria que a Fabi começasse... Não consigo, desculpa. Eu não vou mais nem mais me justificar. Deixa a outra pessoa começar, porque senão eu vou parar de falar. Então, vamos com a Ellen. Para a gente começar a falar, então, dos nichos de mercado. Você estava falando dessa sua parte sua específica com a gestão de carreira. E eu achei muito interessante, porque, assim, é uma figura que existe desde sempre aí, né? Sempre tem alguém que aparece para o jogador e fala, vem cá que eu vou gerir a sua carreira para você. Mas a gente vê um monte de porcaria
acontecendo aí no meio. Então, é por aí, é disso que você está falando? Esse é o nicho? É essa profissionalização mesmo, e não ser o amigão do jogador, né? Exato. A gente vê muito isso no andar entre os atletas. Nessa questão do meu irmão, eu acabo entrando muito em estádio, entrando em clubes de futebol, e tu vê que geralmente é o amigo que ajuda, é o irmão, é o pai, que nem sempre tem uma visão geral do que poderia ser feito. E profissional, porque eu não estou ali, e eu nem quero, disse isso para o meu irmão quando eu me propus, eu não quero estar ali porque eu sou a irmã dele, eu quero estar ali porque eu sou uma pessoa capacitada para estar ali. Eu não preciso saber tudo de jurídico para ele, mas eu preciso procurar pessoas e saber que existem possibilidades com pessoas da parte jurídica. Eu não preciso saber tudo sobre tributação. Hoje, se tu for analisar, vocês não imaginam a quantidade de atletas que têm com problemas com a Receita Federal, porque foram para países fora, ganharam seus rendimentos, tem todo um processo que é preciso ser feito com o atleta quando ele sai do país, para que ele volte com esses recursos e não tenha que arcar com impostos, com toda essa questão. Existe uma jurisdição que acoberta essa situação, porém muitos não sabem. Então, muitos deles saem do país, têm 10, 12 anos de carreira, e quando voltam tem um pepino enorme na mão, porque nunca ninguém pegou eles e levou num contador e disse: olha, tu tem que cuidar da tua parte jurídica. Mas sempre teve um amigão pagando as contas, Sempre teve que um era amigão. o gestor de carreira. Exato. Alguém que daqui a pouco vai pegar e vai dizer, foi comentado em outros painéis também, cuidado com o que tu posta na internet. Você é uma pessoa pública, você é um exemplo. E depois do futebol existe vida. Então, depois que tu encerrar a tua carreira, tu vai ter que ter uma vida profissional, porque muitos caem na depressão, por também não saber, e agora? O que eu faço? Às vezes eu estou sem dinheiro, porque eu torrei tudo enquanto eu estava atleta. Às vezes eu não tenho uma formação, porque não deu tempo de me formar. E eu parei para pensar sobre isso só depois. Só quando a carreira acabou. Então, essa é a ideia, é o nicho de mercado que existe muito, mas que precisa de pessoas capacitadas. Eu fui atrás de um curso de gestão pela FIFA CIES e pela Fundação Getúlio Vargas, que eu estou encerrando, junto com a Stephanie, que estava com nós hoje de manhã. É um mundo muito interessante. Ele fala sobre gestão, fala sobre marketing, fala sobre direito. É muito amplo, mas para alguém que precisa ajudar num jogador, para todos esses nichos de mercado, é interessante saber. Claro, ele tem várias outras ideias. Eu posso me focar para outras ideias futuramente. É que nem eu disse, minha carreira está começando. Hoje, eu vejo essa necessidade. Já temos um projeto social com o nome do meu irmão, que futuramente, quando ele parar, ele já vai ter um projeto social em andamento. Eu mesma já estou tentando trabalhar numa entidade de Caxias para trabalhar meninos de base. Mas não é aquele trabalho de base que geralmente se faz nos clubes. É associado a uma universidade lá em Caxias do Sul, para aliar o conhecimento à prática esportiva, porque a gente fala muito da questão da categoria de base, mas muitas pessoas veem a base só como formadora de atletas, e às vezes a gente tem que formar mais cidadãos do que atletas, porque até o empresário do meu irmão, o empresário nos clubes mesmo, ele um dia foi dar uma palestra para pais de atletas, e ele perguntou: quantos daqui vocês acham, desses 90 alunos que estão aqui, serão jogadores de futebol de sucesso na Europa, que ganharão dinheiro? Aí vários disseram metade. Ele disse: se tirar um desses 90, será muito. Mas esse não é o meu objetivo. O objetivo do esporte tem que ser formar cidadãos, não formar atleta. O atleta é consequência, ele demanda de talento, ele demanda de disciplina. Eu sempre digo, meu irmão até às vezes fica bravo comigo, eu digo que ele não é um craque. O meu irmão é um bom jogador que tem muita disciplina. Ele chega cedo, ele se preocupa com o pós-treino, com o antes do jogo, ele não sai para shopping antes do jogo. Ele tem toda uma disciplina que muitos atletas não têm. Então, ele chegou onde ele chegou, não porque ele seja um talento nato, mas ele é uma pessoa que se preocupa com ele e com o pós-carreira. Então, eu acho que esse é um nicho de mercado que tem muito a se crescer, mas tem que ser capacitado. Eu não parei por aqui. Eu vou procurar mais cursos, porque eu acho que ninguém sabe tudo. Hoje nós estamos aqui debatendo isso, mas lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, que é um grande exemplo, tem coisas novas surgindo, e a gente precisa estar dentro dessas situações para poder aproveitar essas questões. Eu
vendo assim a questão da oportunidade no jornalismo, né, que eu também sou jornalista. Quando eu lancei o Memória Olímpica e depois o Esporte Essencial, eu tirei o futebol, né? Só que, obviamente, existem aspectos, como eu trabalho com esporte socioeducacional em muitas das minhas vertentes, eu não tenho, né, o viés do jornalista que vai lá para derrubar as pessoas. Eu tive 2 entrevistas super interessantes, com o João Avelange, por exemplo, em 2013, que eu acho que eu fui uma das últimas pessoas que entrevistei o João Avelange totalmente ainda bem, né? O João deve estar com 99 anos. Ele demorou 2 horas para chegar, eu já estava bem irritada, né? Cansada. Ele chegou, já tinha nadado no country, chegou caminhando. Senhor de 96 anos, sentou comigo e começou blá, 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 de corrupção. E eu, tipo, não consegui perguntar nada. Quando ele respirou, eu falei, senhor Avelange, o senhor vai me desculpar, mas não estou interessado no que o senhor está dizendo, não. Ele jogou o corpo para trás e falou assim, como minha filha? Aí eu... Sabe o que é, senhor Avelange? É que o meu trabalho remete um pouco à história. Eu quero entender como é que foi, né, quando você foi para os Jogos Olímpicos lá em 1906, sei lá quando é agora, tá? Né? E como é que você chegou de navio e com elástico. Aí ele começou a contar a história toda dele. E é uma entrevista riquíssima sobre a história do João Avelange, né? Todo mundo só lembra do João Avelange de corrupção. Claro, ele tem que ser lembrado com corrupção porque, infelizmente, fez parte da vida dele e da história. Mas ele também teve um papel extremamente importante, né, na construção do futebol mundial. E aí ele perguntou para mim qual era o maior defeito do futebol, né? Ele quis voltar para mim. Eu falei, do brasileiro? Ele é. Aí eu falei, sinceramente? Ele, sinceramente. Não estou interessado em vestir a camiseta do Neymar. Estou interessado em vestir a camiseta da Marta e não encontro para poder comprar. Aí ele falou, é verdade. É verdade. Eu vou providenciar. Em 2 dias, tinham 5 camisas da Marta na minha casa, entregues por ele, com assinatura, lá, não sei o que, ele é super formal, lá de 1900, né? E eu vou para o estádio hoje com a camisa da Marta. E é engraçado que quando eu entro no estádio, no Maracanã, Marta! Marta! Porque eu acho que eu e minha mãe devem ser as únicas que têm a camiseta da Marta para entrar no jogo da seleção. Então, isso é uma coisa interessante. E a outra foi o Nussmann. Também fiz uma entrevista exclusiva, 1h30 com o Nussmann. E eu não queria saber de, sei lá, Rio 2016. Eu falei, primeira pergunta, quais são os valores do esporte que norteiam a sua carreira? É o que eu venho falando. A gente está com um jornalismo esportivo pobre de conteúdo, a gente está com um marketing esportivo pobre eu não vou fazer eu tenho até receio de fazer um comentário, mas eu vou fazer. Não vou identificar o patrocinador nem nada, mas quem respeita muito o olimpismo não pode ver uma campanha que eu vi, que o cara faz a dança da tocha e vai cuspir o fogo olímpico. Entendeu? E eu vi isso. Eu acho isso muito sério para o marketing esportivo. Eu acho que a gente começa a perder. No Brasil tudo pode. Não pode, gente. Né? Então, eu acho que a gente tem que torcer sempre para a questão de cuidar do esporte de uma outra forma, não da forma que a gente está vendo hoje. O que eu vejo do que vocês falaram agora bom, primeiro da Ellen, muito aquela coisa assim de parecer um mercado que está saturado, mas não está, na verdade. Então tem muita coisa aí acontecendo que, se você só olha de fora, olha com aquele olhar viciado, você olha e fala, não, mas isso já tem muito, então, mas o que eu vou fazer? Onde eu vou empreender? Não, né? Dá para olhar para o que já está sendo feito, igual o que você acabou de contar, e perceber que ali tem muita, na verdade, porcaria sendo feita. Então, o nicho e oportunidade, tendência, não é necessariamente você inventar a roda, ou você querer criar o novo iPad, sei lá o quê. É, de repente, você olhar para o que já está sendo feito e falar, caramba, dá para fazer de um jeito totalmente diferente. E é algo que eu sinto, aí não querendo ser sexista, mas é um evento de mulheres, que as mulheres podem trazer muito, porque a gente não tem o olhar
viciado, que às vezes os homens têm, por estar sempre vendo a mesma coisa, daquele mesmo jeito, desde pequenininho, educado, como herança, para ver a coisa sempre do mesmo jeito, né? O que vocês acham? Pelo homem já ser tradicionalmente apaixonado por futebol, ele tem uma visão muito de torcedor. E isso até a Lisete pode falar mais com propriedade do que eu. Eu tenho, por exemplo, meu pai em casa, ele é extremamente torcedor. Então, ele vê as situações parcialmente. Ele é parcial, ele olha para o lado que interessa a ele. E, às vezes, a mulher, olhando isso de fora, ela se assusta. Eu não vou nem tentar entrar ali. Mas por nós não fazermos parte desse circuito apaixonado, é que a gente tem mais oportunidade. Oportunidade de ver situações que os homens não conseguem ver. Mas não conseguem ver não porque eles não querem. Eles não conseguem porque a emoção fala mais alto. E fala que alguém que é apaixonada pelo futebol. Mas não apaixonada a ponto de que as decisões que forem tomadas perante a isso sejam tão imediatistas como a de um torcedor. Que o torcedor vai pensar no amanhã. E uma pessoa que pensa na gestão a longo prazo tem que pensar que tu planta uma sementinha hoje, mas que vai ser colhida mais à frente. Então, eu acho que independe também muito... o sexo, o gênero, tem muito a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Mas, se tu é determinada a fazer alguma coisa, tu te capacita para fazer isso, independente da teu gênero ou tua condição, tu consegue fazer bem feito, independente da forma como tu vê isso. Até dentro disso que a Vanessa falou, de você hoje no mercado não precisa nem criar, você pode transformar, né? Ainda tem muita coisa a ser transformada na questão da gestão esportiva. Eu estava comentando que o meu TCC em administração foi marketing esportivo. Gente, isso há 10 anos. Eu olho o meu TCC hoje, fala da NBA, fala de 1000 coisas, e há 10 anos o marketing esportivo não era ainda nada do que é hoje. Eu ainda vejo que nós estamos engatinhando muito. A gente ainda está aquém da NBA há 10 anos. Há 10 anos. Entendeu? Então, assim, é oportunidade de se transformar. Tem mercado em todos, não só no futebol, no vôlei, no remo. Tem mercado na gestão esportiva. E aí, como que você muda isso? Você se dedicando, você estudando, você indo atrás, você fazendo acontecer, como nós vimos aqui as mulheres. E não tendo medo, né? Não tendo medo. Colocar o que você está vendo. Exatamente. Ali. Você tem que persistir, você tem que estar segura naquilo que você faz, você tem que meter as caras mesmo. Sabe, a hora que a gente fala assim, a mulher, até no meu chamado para o simpósio, eu falei, e eu tenho muito isso. Eu acredito que hoje nós estamos aqui em mulheres, mas como falaram para a gente fazer a gestão esportiva, falou que a gente não pode analisar o profissional. Eu tenho mania de falar com a mão, viu, gente? Eu sou descendente italiano. Tamo junto. Pois sou espanhol, mas tá tudo ali. Tudo com a mão aqui. Então, assim, a gente tem que analisar o profissional pela competência, pela capacidade que ele tem. Não é se é homem, se é mulher, se é bonito, se é feio, se é novo, se é velho, se é alto, se é baixo. Qual é o potencial desse profissional? Qual a capacidade que esse profissional tem? O que ele vai agregar aqui para mim? E aí, isso depende de cada um. Aí eu vou dar um exemplo dentro da arbitragem. Hoje, nós, árbitros, nós temos que fazer prova teórica, teste físico. E a Federação Paulista não exige que a mulher faça o índice masculino para atuar em competições profissionais no estado de São Paulo. Mas a CBF exige. A CBF, para a mulher atuar em jogos profissionais masculinos, a mulher tem que fazer o índice do teste físico masculino, e que é muito mais puxado do que o feminino. Então, ainda tem algumas diferenças? Tem sim. Só que depende de cada um de nós mostrar a condição que você tem, a competência que você tem, porque mercado tem, oportunidade tem.
Basta a gente aproveitar. Se tu for pensar, a própria mulher não pode criar essa barreira. Exatamente. E já se predispor a saber, sim, eu sou o sexo frágil. Isso já te limita antes de tu começar. Eu estava lendo essa questão de mulheres na gestão, um artigo sobre a Patrícia Morim, que foi feito um estudo sobre a gestão dela na presidência do Flamengo. E me chamou muito a atenção porque ela colocou as meninas que fizeram o trabalho, depois eu tenho a fonte, que em muitos momentos ela teve que, inclusive, ter atitudes e posicionar-se como homem. Inclusive a roupa ela usava muito. Exato. Ela tinha que vestir-se ou incorporar-se como uma mentalidade muito mais masculina para poder adentrar nesse mundo. Mas que ela, em momento nenhum, ela chegou e disse, não, eu sou uma mulher, eu nunca vou conseguir fazer isso. A própria mulher tem que se despir desse preconceito. A gente fala muito que existe o preconceito que parte de nós mesmos. Sim, e às vezes de quando a gente olha uma para outra também, Exato. que a gente precisa admitir isso, senão a gente não consegue curar. Exato. Que às vezes a gente olha uma pra outra e fala assim, ih, mas tipo, uma árbitra mulher. Gente! Eu já devo ter falado isso, eu tenho 30 anos. Em algum momento da minha existência, eu provavelmente pensei isso, porque hoje eu tô trabalhando isso dentro de mim. Mas quando eu tinha 15 anos, provavelmente eu ia com o flow, com o fluxo. Até dentro disso que vocês estão falando, quando me perguntam sobre o preconceito, eu falo, gente, é inacreditável. Sabe de quem eu mais escuto no estádio de futebol vindo da torcida? Vai para a cozinha, vai lavar louça? Da própria mulher. Da própria mulher. Vamos junto. Porque é um trabalho que a gente tem que fazer. Vamos junto. Tá O que você está fazendo aqui, então? Boa resposta. Mas porque é um trabalho que a gente tem que fazer dentro da gente mesmo. Isso aí é um recalque dela, que eu também devo ter algum recalque dentro de mim. E cada uma de nós deve ter ainda algum recalquezinho para ser trabalhado. Minha mãe fala. Porque eu já ouvi alguém me mandar ir para a cozinha. Então, se eu não tenho, se eu estou inconsciente, se eu estou lá na massa, às vezes eu posso virar e falar uma bobagem dessas e nem me dar conta do que eu estou fazendo. Então, eu imagino que essa mulher ela não está se dando conta do que ela está fazendo. Então, aí, compaixão, irmãs, umas pelas outras. Exato. Minha mãe fala assim, minha mãe costuma falar assim, o mundo é machista, mas quem cria não é a mulher? Então, não é a própria mulher que está criando esse mundo machista? Então, somos nós mesmos que temos esses preconceitos que você está falando e que temos que trabalhar para quebrar esse paradigma. Eu vejo pela a minha própria trajetória, né, passa um pouco por isso também, né, de eu começar, quando eu entrei no esporte, eu tinha 19, 20 anos e achar que eu tinha que me comportar igual os caras. Então, demorou um puta tempo para eu falar, não, eu posso usar um salto, que é um momento que eu acho que o feminismo talvez esteja caminhando agora, né, para essa descoberta de que é o equilíbrio, na verdade, né, e essa você saber se colocar aqui, se colocar ali, não precisa deixar de ser você, a gente está aqui de vestido, felizes e alegres, vocês de calça, e tá tudo bem. Não sei como é que vocês veem isso, mas eu queria perguntar uma coisa para a Gisela, para a gente puxar por um gancho aí de uma coisa prática que você estava falando da arbitragem, dessa coisa, então, do transformar, né? Então, Gisela, você hoje tem um cargo de gestão ali, né, dentro de uma entidade, como diz o Juca Kfouri, que tem um jeitinho de privada, mas com interesse público. E o que você quer transformar lá dentro? É difícil. Acho que federações e confederações, sim, têm exceções. Mas, pelo que estou vendo, vamos lembrar, sou nova no Brasil. Mas, pelo que estou vendo, que passa muito pela política ainda. Um caso especial de sucesso é a CBV no termo de gestão empresarial esportiva. Aqui, no caso da Federação Paulista de Vôlei, ainda tem essa parte política, tem as pessoas que trabalham aí têm já há muitos anos, que já é automático o trabalho que eles fazem. E que eu espero contribuir no trabalho que eu faço, netamente comunicação e marketing dentro da federação. Mas é a parte de gestão, é uma atualização
uma gestão moderna, uma gestão empresarial dentro da federação para gerir assim com unidade de negócios, para desenvolver dinheiro com parcerias com empresa privada, com projetos de categoria de base e coisas assim que acontecem, mas tem que ser gerido já de uma forma mais moderna, mais atual. Isso é muito teu trabalho também. O Sou do Esporte, ele entra muito nessa plataforma de melhorar a gestão do esporte no país. Vocês estiveram com a Ana Moser mais cedo, não sei se ela comentou que vai ser lançado o Pacto da Transparência, o Pacto Setorial das empresas que patrocinam o esporte. Pegando um pouquinho o exemplo da CBV, a gente fez uma análise das confederações brasileiras esse ano, e a CBV, a CB Rugby, a CBTM, que é de tênis de mesa, e depois a de vôlei, são as 3 melhores pontuadas. Não é um ranking das melhores confederações, é um ranking dentro das análises dessas confederações. Essa questão da gestão ela é muito importante, porque a CBV ela teve uma crise com o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil puxou a orelha e ela conseguiu reagir, de certa forma, em diversas situações que ela não estava prestando a conta como deveria. A gente está vendo aí o movimento da Coca-Cola com a FIFA e de outras empresas. O esporte... Eu sei que a gente fala muito da questão de gênero, mas eu não sou uma pessoa muito afetada pela questão do gênero, porque eu sempre fui meio chutar o pé na porta. Eu uso um termo de que olha, se você quer me contratar para perguntar, eu não vou perguntar, eu não vou bater, eu vou chutar a porta e vou entrar. Então, eu tenho muito essa personalidade. Então, por mais que possam pensar, mas é mulher, às vezes eu estou mais magra, acha que eu sou mais nova, às vezes eu estou de terno, acho que eu sou mais velha, fica todo mundo sabendo que idade você tem, né? Não sabe se eu sou mais nova, se eu sou mais velha, mas também não estou nem aí. Não é o gênero, não é muito o que importa. O que eu venho batendo na tecla, assim, pessoalmente na questão feminina, é que a mulher ela é mais maternal. E parece bobagem o que eu vou falar, mas o esporte precisa ser mais maternal urgentemente. A gente está vendo as confederações e as federações no próximo ano. Esse Pacto da Transparência vai tirar o tapete de muita confederação se eles não se ajustarem. As empresas, grandes empresas, não vão patrocinar essas confederações que não estiverem indo alinhadas ao mercado do marketing esportivo atual, a tendência. Pós-Olimpíada, alguém perguntou no painel anterior, pós-Olimpíada o mercado é negro. Negro mesmo, porque no sentido de que não que a gente vai conseguir alguma coisa por fora, é que não vai ter para ninguém. Se a gente não mudar a forma de ver o esporte, no sentido mais médio e longo prazo, a gente não vai ter resultado. A gente está perdendo... Eu fiz uma entrevista com o Lamartine da Costa, que é um dos principais acadêmicos de olimpismo do mundo, que é brasileiro, e a capa era: vamos perder o bonde olímpico. E vamos perder, porque a gente não está preparado na questão da educação olímpica. A educação olímpica começa 7 anos antes da Olimpíada. A gente tem 1 ano e só tem um projeto Transforma do Rio 2016 que não foi para o Brasil inteiro. A Olimpíada não é do Rio, a Olimpíada é do país. Então, tem muita coisa ainda que é muita oportunidade, obviamente, que a gente tem, muita, seja no mercado social, seja no mercado esportivo, seja no mercado de jornalismo. Só que o problema não é ser a mulher, não é o dinheiro, é a forma que estão lidando com o esporte brasileiro. O esporte brasileiro está sendo sucateado em gênero, número e grau por um amadorismo irresponsável de vários gestores, não é um, não é outro, vários atletas também que se usufruem da sua condição de bom atleta, e a gente vê um mercado que não vai, sendo mulher, sendo homem, não vai rolar. Entendeu? Então, a oportunidade está efetivamente na gente começar a enxergar o esporte. Vocês estão sendo formados agora, então, olhar o esporte de outra forma. A gente precisa entender que todo mundo que patrocina o esporte quer resultado. O melhor resultado de uma atleta olímpica que eu vejo hoje é a Fabiana Müller. A Fabiana Müller começou num clube na base, hoje ela está em ascensão, não, está no topo da carreira dela, mas ela teve um trabalho com o mesmo patrocinador, com o mesmo
mesmo clube, com o mesmo... E ela é uma continuidade espetacular. E ela é a maior prova de que isso dá certo. Só que, infelizmente, a gente tem um marketing esportivo totalmente de números, né? Não de esporte. E essa coisa do maternal que você traz, na prática, como se traduziria? Essa coisa do cuidado, da atenção? Eu acho que eu e Gisela podemos responder muito bem isso, porque a gente está falando exatamente isso ali embaixo. A responsabilidade social das empresas não é para o desenvolvimento do esporte, é para aparecer por meio do esporte. Então, as empresas não fazem um trabalho de responsabilidade social, de construção da marca, por meio de um trabalho social efetivo e de médio e longo prazo. Ela pergunta: vamos lá na Favela da Maré? Eu posso colocar a placa do Alguém Limitada no ginásio? Não. Você não pode colocar a placa ali, é um local público, você não pode colocar a placa, mas você não está investindo na transformação social. Você quer colocar a placa ou você quer botar a transformação social? Então, e isso a gente estava falando que as empresas, infelizmente, têm um olhar também extremamente limitado. E quem é mulher, eu acho que, como mulher, a gente é mais... abraça mais essa causa com mais empenho, efetivamente. É a minha opinião, não sei se a Gisela concorda. Sim, acontece muito que você já tem um atleta formado, você já tem um atleta com medalha, você já tem um atleta campeão. Marca XYZ, eles querem patrocinar. Tem muitas, não quero falar que não tem, mas há poucas marcas que gostam de ver crescer não só sua marca, mas o atleta dentro do esporte. E que, como falaram, que também seja um cidadão. Porque aí também vai na mão, né? Vai a imagem do atleta como cidadão, que está refletida aí também. Então, a história vai junta e não só quando acontecem as medalhas, os campeonatos, etc. Tem que ter uma vida conjunta e um crescimento conjunto, não só na parte esportiva, sino também na parte da sociedade. Só fazendo um parêntese pequeno, porque foi uma discussão bem árdua na terça-feira, veio um educador olímpico alemão, que é uma das maiores autoridades de educação olímpica no mundo, Dr. Roland Nau. Ele foi na Vila Olímpica da Maré, estava falando da estrutura, enfim, que a da Vila Olímpica da Maré é realmente uma estrutura muito legal, etc. Aí veio um profissional de educação física lá da Maré, levantou a mão e falou assim: mas o senhor está me falando que eu tenho que ter educação olímpica, né? O ideal dos Jogos Olímpicos são 7 anos, etc. Só que no Brasil, há 1 ano da Olimpíada, a gente está discutindo se vai haver educação física na escola para 1º a 5º ano. Eles vão tirar o alemão, né, gente? 7-1, vamos combinar, né? Tem uma estrutura, um planejamento. Ele, o quê? Aí ele falou: olha, vocês me desculpem, se vocês tirarem os profissionais de educação física e colocar isso como recreação de 1ª a 5ª série, vocês não vão perder de 7-1. Vocês vão perder de um pouquinho mais e vão ficar outras Copas sem resultado. Porque para você conseguir o alto rendimento, você precisa de uma massa. E se você não prepara essa massa para o esporte, né, para desenvolvimento, você não vai ter alto rendimento. Então, como eu falo, tudo tem uma consequência. E a gente não está observando que a gente já está, nesse momento, sofrendo a consequência da falta de planejamento do esporte em geral pro que, né, para a Olimpíada. Eu já estou pensando em 2020. 2020 vem com uma agenda totalmente diferente, a agenda de Tóquio 2020, com uma abordagem sobre o doping diferente, sobre os Jogos Olímpicos diferente. Vem com uma abordagem diferente. A última Olimpíada que vocês vão ver nesse modelo, como a gente está vendo, um pouco comercial, vai mudar para Tóquio. Vocês vão ver a diferença que vai ser em Tóquio 2020. Eu tenho a sensação que quando a gente fala em inteligência, a palavra inteligência, o conceito de inteligência, a gente ainda tem uma tendência de associar com coisas que são, falando de energias, assim, coisas mais masculinas. Então, se eu falar você é muito inteligente, em geral você vai entender que você é técnica, que você monta um bom projeto, que você... enfim, essa parte, né, desse lado do cérebro. Mas essa coisa que você traz desse maternal é um outro tipo de inteligência. É inteligência também. E é uma inteligência que, casada com a inteligência que a gente diz
mais masculina, ela traz esses resultados incríveis, que são os resultados de médio e de longo prazo, né? Então, eu acho que a gente está vivendo mesmo, pelas falas de vocês também fica muito claro, né? Esse momento de transição que a gente está vivendo, de aceitar a inteligência feminina como uma inteligência, e que é o casamento entre essas duas forças que vai trazer, e algumas sociedades já estão, né, mais na frente aí em relação a isso, mas que vai trazer resultados. Eu queria fazer uma pequena pausa aqui, eu não sei se vou pegar as meninas de surpresa, mas como a gente está falando de oportunidades e tendências, eu queria ver se a Júlia ou a Nina não queriam aqui vir por 4 ou 5 minutinhos explicar o projeto de vocês do Pelado Real, que a gente teve uma reportagem aí que passou na TV recentemente, aí na Globo. Teve uma série de discussões aí em torno do viés, através do qual essa reportagem foi apresentada, né? Então, eu queria aproveitar que elas estão aqui, são empreendedoras e estão vendo aí oportunidades e tendências no futebol. Se vocês puderem falar aqui, eu controlo o tempo de vocês, tá? E apresentar o projeto. Muito obrigada por aceitar aqui o convite. Super de surpresa, né? Que medo. Olá, meu nome é Júlia. Como a Vanessa falou, eu sou empreendedora do futebol feminino com o Pelado Real, que é um projeto que hoje reúne, desde 2011, reúne mulheres que querem ter o futebol como hobby e que não conseguem achar um espaço para isso, porque não conhece mulher suficiente para jogar junto, ou chega no espaço, vê que não é para elas, porque só tem homem, porque não tem o banheiro, como estava falando no outro painel. Então, a gente cria esse espaço para que elas também tenham a chance de se apaixonar pelo esporte, que eu acho que é muito gratificante. E falando sobre essa reportagem, foi a segunda vez que o Globo Esporte fez uma reportagem com a gente, menos pior dessa vez, mas ainda ruim, porque trazia muito essa perspectiva de... É engraçado, porque no começo da reportagem, eles pegam uma das meninas que estava lá jogando, e ela tá com a roupa que ela vai jogar futebol, e aí o cara pergunta assim: mas com essa roupa você não vai pra balada, né? Tipo, óbvio que não. Por que você está me fazendo essa pergunta, né? Se você fosse entrevistar um cara jogando bola, você ia perguntar para ele: com essa roupa que você vai pra balada? Então, assim, o tempo inteiro o viés da reportagem era por que essa menina tá jogando bola, o quanto que isso não é feminino. E não assim, por que você gosta de futebol? Que diferença que isso faz na sua vida? Que é o viés que a gente quer trazer, né? Porque eu joguei bola a vida inteira e hoje eu fui para o Pelado Real com esse objetivo, de que mais pessoas possam viver o esporte, porque isso traz benefícios inúmeros na vida de qualquer pessoa. Então, foi bem triste, assim. E o mais curioso, né, o paradoxal, é que a reportagem gerou inúmeras novas clientes para a gente. Então, pelo menos isso. Pelo menos mais mulheres falaram: tenho a chance de jogar bola. Mas infelizmente, é sempre um viés não. E qual foi o momento que vocês falaram: nossa, tem um business aqui? Transformar em business foi quase que sem querer, assim. A gente começou a juntar as meninas por amizade. Então, conheço uma menina que joga, conheço uma outra menina que joga. Meninas que nem sabiam jogar bola, mas queriam ter um momento de lazer que não fosse rotineiro e desgastante como a academia. E aí a gente começou a ensinar. Eu e a Bibi, né, a minha sócia... então tá, a gente ensina vocês a jogar e tudo mais. E isso foi crescendo. Uma foi falando para outra amiga: também quero. E de repente, de 20, tinham 80. E aí a gente começou a ter que reservar quadra, contratar técnica, e aí virou contador, algo... já o Nossa. Chief Executive Officer, sei lá o que mais. Não, essa é a parte cansativa, né? Mas Faz que parte. No final do dia é o que eu sempre falo, assim, empreender no Brasil é um desafio absurdo. Mas no fim do dia, e eu falo fim do dia porque os nossos treinos são à noite, eu chego na quadra e tem lá uma menina nova que fala: graças a Deus que encontrei vocês, eu tô procurando um lugar para jogar bola desde os meus 10 anos, hoje eu tenho 30 e eu não tenho onde jogar. E aí eu falo: vai, joga, depois a gente conversa. Aí ela sai assim: nossa, eu tô morrendo, mas eu amei e eu quero ficar. E aí pronto, assim, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Muito grata, Ju.
Grata por Eu vou atender ao aproveitar convite. esse gancho Diga. dela aqui rapidinho, que a Clarice tinha comentado do feminino e do masculino, e se tiver o futebol feminino não vai ver. Isso é muito fácil de resolver. Vendo já meu viés de mídia, a gente tem que agregar o futebol feminino antes do futebol masculino. A gente tem que criar alternativas Parcerias, de que, né? parcerias, porque, gente, ver a Marta jogar é um espetáculo. O João Avelange falou, o Neymar está preocupado com o cabelo. A Neymar... Neymar... A Neymar Plus, a Marta está preocupada em jogar bola. Está lá escrito. Entendeu? Então, eu discordo ela é a mestre em marketing, eu sou vivência em marketing, de você ficar setorizando os nichos. É claro que você tem nichos, mas você pode trabalhar o futebol feminino associado ao masculino, né? E o masculino associado ao feminino. Você precisa de inteligência de mercado para isso. Sim. Mas o que falta é vontade. Entendeu? Então, é chegar lá com o Delnero, senta aqui. Vamos pegar, né, o campeonato feminino e vamos colocar, porque não é possível que venha uma jogadora, uma coleira da seleção no Sou do Esporte e fala para mim, pô, Fabiana, consegue patrocínio para mim, pelo menos de salário mínimo, porque eu tenho não sei quantos anos como goleira da seleção e não tenho patrocínio. Porra, não está batendo o microfone na cabeça do Delnero. Fala, meu filho, dá uma vergonha, né? Da seleção brasileira feminina. Não é possível que não tenha um patrocínio. O uniforme da seleção nos Jogos de Londres feminino eu acho que foi o do, não sei se posso me falar bem a competição, foi do ano da competição anterior, e a do masculino foi a nova da Nike, porque não houve enfim, alguma negociação que esqueceram. Entendeu? Tem umas coisinhas que... tudo no Brasil é um pouquinho de vontade política. Eu acho que está faltando vontade de marketing esportivo, de fato, aqui. Na questão do Paralímpico, também com a questão de mídias sociais, as pessoas falam, ninguém atende. Quando você coloca um post do Daniel Dias ou de qualquer um que seja, que perdeu, que ficou em último, o resultado é sempre positivo. Sempre. Porque o cara... é o cara, ou o Daniel Dias, ou qualquer outro. Você ser um atleta da seleção paralímpica realmente é uma coisa incrível. E a população vê aquilo ali como uma vitória. Ela nunca vai criticar aquilo ali. Então, para a marca, é sempre um resultado. É um ótimo investimento para ali, porque mesmo perdendo, ele está ganhando. Já na questão do Olímpico, não. Se perdeu, vem em cima, né? É questão de trabalhar também. A Ellen e a Renata, antes da gente ir para as perguntas, né? Na verdade, eu ia comentar que eu assisti essa reportagem e me chamou muita atenção que eles abriram a reportagem dizendo assim, vocês que estão cansados de ver homens suados. Aí tu fica pensando, tipo, eu não tô cansada. Só mulheres que não assistem o Globo Esporte. O Globo Esporte ou pontualmente, né? Mas chama muita atenção isso. E daí eu já puxo para um gancho muito rápido, mas que eu acho importante, da mulher perceber que foi o que as meninas perceberam, mesmo isso divulgando o trabalho delas, perceber quando elas estão sendo vistas pelo que elas estão fazendo ou pelo que elas são. A mulher, às vezes, muitas vezes, ela aceita um cargo de apresentação, de debate, de auxiliar de palco, pela saia que ela usa. E ela aceita isso. E aceitando isso, tu tá alimentando esse preconceito. Então, é muito interessante esse poder de indignação, de saber, não, eles estão olhando pelo lado errado. É bom eles divulgarem, mas não é esse lado que eu quero que eles divulguem. Eu quero que eles divulguem o que eu gosto de fazer, não o calção que eu estou usando. Então, me chamou muita atenção essa questão que a mulher também cuidar quando ela está sendo vista pelo que ela veste ou pelo que ela fala. Então, estar preparadas para quando ter ferramentas para quando for questionada, poder segurar a sua posição pelo que você fala. E não diminuir esse debate, né? Não falar que esse debate é uma bobagem. Não é importante. Exatamente. Ainda é muito importante. Exatamente. Até dentro do futebol feminino, é muito precário ainda, né? Eu falo porque eu faço. Então, por exemplo, amanhã, quem sabe aqui que está tendo o Campeonato Brasileiro Feminino? Amanhã eu faço Santos e Adeco na Vila Belmiro. Sem brincadeira, quase ninguém sabe. E às vezes tem jogos que estão sendo televisionados, mas quase ninguém sabe. Jogadoras da seleção permanente. Jogadoras da seleção permanente voltaram, que na primeira fase elas não estavam, né? Estão distribuídas, sim. Então, assim, e amanhã eu falo para vocês
Vocês, se assistirem o jogo, não vai ser um chute aqui, um chutão lá. Amanhã são 2 equipes que sabem jogar bola. Sabem jogar bola. Então, tem jogos bons, sim. Aí, uma vez eu perguntei justamente essa questão. Com certeza é melhor que o 7-1, não vai ter? É bem melhor. Então, pronto. Bem Então, melhor. Bem melhor. Já compensa. E aí, eu questionei já isso. Porque, assim, você pega o Campeonato Brasileiro Feminino, está sendo transmitido, mas você não vê ninguém falando, ninguém anunciando. Por que você não faz a preliminar de um jogo do Santos? Exatamente. Por que você não faz... Eu fiz esse ano um Campeonato Brasileiro Sub-20 na Arena Barueri, Corinthians e Flamengo. Gente, se tinha 100 pessoas, era muito. E isso é masculino. Mas Corinthians e Flamengo, não importa que é Sub-20, era para aquilo ali estar lotado. Não tinha 100 pessoas. Então, por que não pegou esse jogo e colocou na preliminar de um jogo do Corinthians? Aí eu escuto que, por exemplo... custo, né? Então, só que aí, o que eu escutei? Porque eu fui questionar. Quem investe, a TV que investe, a mídia que investe no Campeonato Brasileiro Feminino, não é a mesma que está passando o brasileiro. Aí vai ter aquele problema que como que vai colocar a câmera ali daquela emissora, se em seguida tem que ter a câmera da outra emissora. Quem está olhando o Sub-20 masculino não é o mesmo que está olhando o brasileiro. Foi essa a resposta que eu tive. Mas não dá para você conciliar tudo Não, isso? essa resposta é muito simplista. Né? Fala, Felipe. Não, falta de vontade. Exato. É isso que você Coloca falou. acima do interesse do esporte, tu coloca o É uma interesse justificativa. comercial. Não, e é uma justificativa que ela... eu trabalhei um pouco com publicidade, não tanto quanto outras pessoas que passaram por aqui. Mas dá para você perceber assim que tem muita má vontade. Por isso que é importante a gente prestar atenção nas oportunidades de empreender, mas também de ocupar esses cargos, igual o da Fabiana, a Ellen construindo agora, a Gisela, você, Renata. A gente ter como sonho, ter como objetivo ocupar esses cargos de gestão, né? Colocar como meta mesmo, porque, sinceramente, a sensação que eu tenho é que vai mudar quando tiver a mulher lá, head de marketing mesmo. Porque ela começa, ou não, mas a gente acredita, né? A gente vai na fé que ela vai ajudar muito a partir de agora, valendo, assim. Falando até especificamente no esporte, a gente vê muito nos clubes de futebol, eu falando do futebol porque é a área que eu mais transito, está carente de profissionalização. Profissionais. Um diretor de futebol que saiba o que é contratar um jogador, que tem estudo para isso. Então, eu acho que a restrição da mulher no esporte é igualitária à restrição da profissionalização. Então, aí está uma chave possível. Está uma chave, exato. Então, se fosse dizer, mulheres, estejam preparadas, porque a hora que tu conseguir, ou tu, eu trazendo tu, a hora que você conseguir entrar, conseguir entrar, quando a profissionalização, porque ela está sendo necessária. Tem clubes que não conseguem mais sobreviver se não profissionalizarem e não tratarem os clubes de futebol como empresas. E vai surgir essa necessidade, mas é preciso estar preparado. Não importa se é homem ou mulher. Então, mulheres se preparem para poder concorrer com esses candidatos. Muito bem, muito grata. Agora a gente vai para as perguntas, né? Eu sou Ana Lorena, sou coordenadora da Universidade do Futebol. Estamos crescendo um pouquinho e sou uma das coordenadoras, só eu de mulher, agora tem uma nova integrante dentro da Universidade do Futebol. Vou falar, senão não vai fazer. Vocês falaram um pouco do futebol feminino e eu queria fazer uma pergunta, mas antes contextualizar um pouco. Falaram muito do futebol feminino que passa, mas ele não é visto. Mas ele não é divulgado, como você falou. Mas além disso, será que realmente ele não é visto no mundo? Será que aqui não tem pessoas que querem assistir? Por exemplo, teve a Copa do Mundo de futebol feminino. Na França bateu o recorde de audiência com o canal USA. Na Inglaterra bateu o recorde de venda de camisa da seleção que fez o coisa. Nos Estados Unidos bateu todos os recordes de futebol, de vários esportes. As meninas que voltaram para os Estados Unidos do campeão mundial voltaram ovacionadas. Assim, você vê fotos da Morgan, que foi a capitã. Sim, era um mundo de gente que, como você lembra do Brasil em 94, lá, um bando de gente lá? Então, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, valorizaram.
Daí você pergunta, será que realmente o mundo não quer assistir o futebol feminino? Você acha que talvez por exemplo, tinha um caso de um jornal francês, a França teve um crescimento muito grande do futebol feminino. Aqui no Brasil se debate ainda sobre a feminização do futebol feminino. Coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida, mas tudo bem. Por exemplo, o jornal L'Equipe, ele fez falando sobre a tática. Então, olha, a França vai jogar contra a Alemanha, o melhor time. Então, como que ela joga? Como que é o futebol feminino real? É diferente, não é o futebol masculino. E falando sobre isso, e sim, muita gente, muitas mulheres, homens, debatendo sobre o jogo. Achei sensacional. Daí, isso é um pouco contra do que foi debatido na outra mesa. Eu queria saber, principalmente, vocês que trabalham com futebol também enfrentam esse mesmo problema. E você muito falou, uma goleira não tem. Você acha que a imprensa, o jornalismo e também o marketing, ele não consegue utilizar realmente a mulher esportista? O marketing é totalmente limitado para a mulher, né? Então, e a mulher, consequentemente, sofre com isso. Quantas vezes a Marta foi bola de ouro? E você ter uma mulher, né, com esse resultado, e a gente ter um futebol que não aparece na TV. É uma falta completa de comprometimento com o esporte, entendeu? Era pegar, aproveitar, porque não sabemos se vamos ter muitas Martas. Estamos perdendo, assim como o bonde olímpico, o bonde da Marta. Porque a gente podia ter aproveitado, né, a mídia, a imprensa, a CBF. Existe uma falta para mim, é falta de vontade efetiva, falta de enxergar na Marta o produto que poderia falar com as mulheres de uma forma de encorajamento, de ultrapassar barreiras e não se ater à questão do gênero. Então, eu acho que realmente falta. O jornalismo ele é muito limitado. Mais carismática que o Felipe Massa, ela deve ser, com certeza. Então, Até dentro disso, do futebol, eu acredito sim que tenham pessoas que queiram assistir o futebol feminino, que assistam. Eu já fiz final de torneio internacional feminino no Pacaembu. A seleção brasileira com Marta, Cristiane e muitas outras, com mais de 30 mil pessoas. Num Pacaembu, futebol feminino. Tem sim. O que eu acredito também quando a gente fala disso, que aí não é só questão da mulher. O que precisa? Aquilo que eu falei agora há pouco. O jogo de amanhã é um jogaço. Mas o torcedor, o público, ele quer ver o quê? Um espetáculo, um jogo bom. E isso não importa se é feminino ou se é masculino. Se o São Paulo estiver perdendo e jogando mal, o torcedor vai lá, aquela meia dúzia, mas não vai encher o estádio. O Palmeiras não vai encher o estádio, sabe? Então, o torcedor quer ver espetáculo. O espetáculo apresentado pelas meninas, o torcedor quer ver, como eu fiz jogo no Pacaembu com 30 mil pessoas, e foi uma coisa sensacional. A Marta dando show, a Cristiane dando show, e não tenha quem não aplauda, quem não se emocione. Então, tem quem queira ver sim, tem muita gente. Falta mostrar. É como o esporte paralímpico. Gisela? Uma coisa sobre... Eu não sei muito do futebol feminino aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, o futebol, soccer, começou com o feminino. Então, é muito forte aí. Começou com o tema das soccer moms, também acompanhando a criançada nos jogos de futebol, daí a mesma mulher participando do esporte. Então, também vai por um tema de incentivar as mulheres, as meninas a jogar como vocês estão fazendo, que também vai ajudar que tenha mais população e fazer um espetáculo melhor. Como você falou, não interessa se é homem ou mulher. O esporte é espetáculo. O concorrente é o cinema, é o show de música, é isso. Então, quanto mais população você tem, mais pessoas capacitadas para treinar e formar atleta de futebol feminino para chegar nesse espetáculo, aí a imprensa vai começar. Os stakeholders todos têm que estar na mesma linha e trabalhar com o mesmo objetivo. As meninas também têm um projeto de comunicação, né?
Vibradoras. Não vai dar para apresentar o case agora, mas vocês podem procurar depois, que é isso, essa coisa de criar os espaços. Então, se a mídia tradicional não está dando espaço, elas estão aqui na luta, na batalha, criando esses espaços. Então, que a gente também possa valorizar as nossas próprias iniciativas aí. E eu sou muito grata por esse projeto de vocês também. Só para dar um exemplo, foi falado no painel anterior e dessa questão de trazer as mulheres e as meninas para o esporte, né? A Turquia, onde meu irmão jogou o ano passado, é um país estritamente com restrições muito grandes à mulher até hoje. Muitas delas têm que andar de burca, muitas delas têm que andar atrás do homem. Eles têm uma cultura, e eu vivenciei lá porque eu fui visitar meu irmão algumas vezes, e realmente é muito restritiva. Mas eu posso dar um depoimento do que é o planejamento no sentido de buscar algo novo. Lá, quando um time perde o mando de campo, os portões se abrem só para mulheres. Então, não é sempre que isso acontece, não é com todos os jogos, mas eu assisti um jogo lá onde só tinham mulheres e seus filhos até determinada idade, porque foi perdido o mando de campo, então trace as mulheres para o campo. Foi muito interessante. Uma ideia que foi debatida antes no painel anterior e que, nossa, seria muito ilusório. Não é ilusório. É uma ideia interessante, trazer a mulher, trazer a menina para dentro do estádio, para vivenciar essa situação, aproveitando a punição de que os clubes tiveram por essa situação. Então, é possível fazer algo novo com planejamento. Tu precisa botar no papel e botar uma meta. Eu vou conseguir aquilo em determinado tempo e buscar meios de fazer isso. Não simplesmente colocar o que você quer e aguardar as oportunidades. Mais perguntas? Boa tarde. Ela está ali com... Boa tarde, me chamo Alessandra. Puxando um pouco o gancho que a Fabiana falou sobre estar sucateando o esporte no Brasil e indo para o âmbito um pouco das federações, e aí talvez seja uma pergunta um pouco mais específica para a Gisela. No caso do voleibol, eu não sei os dados de 2015, mas há algum tempo as próprias categorias mirim, infanto, com apenas 5 equipes, 4 equipes no Campeonato Paulista. Como que a federação vem enxergando isso? Se tem alguma ação sendo tomada em relação a isso, porque as federações elas têm muita visão para o alto rendimento, para o alto nível, em função dos retornos de investimento. Mas qual é quais são as ações? Se existe alguma ação, alguma preocupação, se existe alguma ação sendo tomada com os clubes para reverter esse tipo de situação? Porque isso vem acontecendo com o vôlei, com o basquetebol feminino, né? O futebol a gente não vai entrar no mérito, mas tanto no feminino, no vôlei, quanto no basquete, a gente está tendo isso hoje em nível de federação nos campeonatos. Como que vocês estão vendo isso, se existe alguma ação? Preocupação, isso de fato. Quando eu cheguei, eu perguntei muito por as categorias de base. Me interessei muito por isso e é verdade. Me comunicaram que do ano passado e o repassado agora há menos clubes. Então é uma preocupação, porque aí é muito diferente de uma realidade dos Estados Unidos. Aqui no Brasil você tem a parte de formação do atleta vem do clube. Então é importante também, para chegar nesse alto rendimento no adulto, investir nas categorias de base, porque eu, assim, sinceramente, não sei exatamente qual é o plano oficial da federação, que a preocupação há. O que a gente está procurando cheguem marcas, patrocínios, ter um tipo de parceria com empresas para ajudar nessa parte. Porque assim como os clubes estão saindo, estão deixando as categorias de base para talvez levar todo esse investimento no adulto, a federação também não se está dando muito a conta para manter todos os times nas categorias de base. Então, nossa preocupação é essa também, é conseguir a fonte, o orçamento para ajudar os clubes e ajudar as categorias para se manterem e ser ainda mais.
Mas tenho certeza que a gente também está preocupada por isso. Fazer um complemento bem quase radical desse tema. Não é a Federação de Vôlei, são várias federações, os clubes, todos os clubes estão numa crise, porque às vezes, por exemplo, o Flamengo está tentando separar, né, o esporte olímpico do futebol, o Fluminense já tem o futebol junto com o olímpico, e, por exemplo, no caso do futebol junto com o olímpico, o olímpico é vendido a preço de banana para criar uma propriedade para o futebol, né? Então, para você, quem cria, né, quem desenvolve a base dos atletas são os clubes. As federações estão também com um problema muito sério de gestão, e lamento dizer que vai ser muito difícil que as empresas comecem a investir diretamente nessas federações se elas não se organizarem. É isso que eu estou falando da questão do movimento. E assim para a confederação, é um tsunami que vem negativo se não houver uma mudança de estrutura dos clubes. Já tive várias situações, agora está tendo uma discussão imensa, um quebra-pau entre a Federação de Remo e a Confederação, por a questão do campeonato do Rio, junto com o campeonato do brasileiro, não foi no mesmo dia, então boicotaram. Existe uma briga aí entre gestão, de representação, de poder. Mais uma vez, voltando sempre ao meu início de trabalho, de debate, estão esquecendo o que é o esporte. E nos clubes, os clubes precisam também se reorganizar profissionalmente, porque não há forma de você desenvolver atletas, porque as federações chegam assim, tá bom, o atleta, o Flamengo desenvolveu, assim, hipoteticamente, não foi o Martinelli em Florianópolis, mas a Fabiana Beltrame, na época, no Flamengo. E quando eu fui falar com o Marcos Vido, que é o diretor de esportes olímpicos do Flamengo, ele falou, mas é muito complicado, Fabiana, porque a mulher é atleta da seleção brasileira, mas ela é atleta do clube. Aí eu tenho que liberar para todas as competições e não casaram os calendários. A gente treina e a gente não tem atleta para competir pelo Flamengo. Então, tudo isso, ou seja, se não se conversarem, a gente não vai conseguir, e não vai ter empresa para patrocinar também a federação, e a gente vai... E isso em todos os esportes. A gente está vendo uma... E me apaixonei por gestão esportiva quando me tornei diretora de esportes da Atlética, e hoje faço parte da Liga Atlética da Universidade, organizo os campeonatos e tudo mais. Mas eu vejo muita oportunidade, acho que voltando um pouco para o tema das oportunidades e tendências, eu vejo muita oportunidade para quem é formado em publicidade, em marketing, administração. E eu queria saber de vocês, que já trabalham na área, quais as oportunidades para alguém formado em relações internacionais, para um internacionalista. Eu sei que você é pós-graduada em Relações Internacionais, mas você já é formada em jornalismo, né? 10 segundos cada uma. Aqui. Mas eu acho que Relações Internacionais tem tudo a ver com esporte, na medida que você migra, vai, né? A Relações Internacionais, ela é interessante porque ela consegue... observar as culturas, observar os conflitos, observar as formas dos países de lidar com as situações, enfim. E eu acho que isso agrega. Quando você fala de esporte hoje, as marcas são multinacionais, não, são muito poucas as marcas brasileiras. Então, quem se forma em relações internacionais tem um campo aí belíssimo. Eu acho que só que você tem que criar oportunidades, como você está criando aí dentro da sua universidade, de trabalhar com esporte. Mas eu acho que todas as áreas têm viés com o esporte. Eu gostaria de agradecer muito, muito de coração às panelistas, a todos vocês que estão aqui e que participaram com a gente, pelo convite também. E mulheres, continuemos aí, hein? Força, firmes, estamos juntas.